Fala pessoal, tudo bem? Será que estamos numa nova revolução? Acho que talvez não só para impressão 3D, será que a gente pode expandir isso também para mais um passo dentro do fluxo digital, dentro das ferramentas, um novo material dentário? Bom, a gente está falando de um lançamento recente, fresco, de uma impressora 3D que promete fazer a impressão de resinas com altíssima carga de cerâmica, que seria em torno aí de mais de 70%. Será que já começa a ser uma cerâmica com base em resina e não mais uma resina com carga cerâmica? Eu tive o prazer e o privilégio de participar de uma das reuniões de lançamento e quero contar um pouquinho o que foi passado para nós, qual que é a expectativa, comparar esse novo material com os materiais já bem utilizados, bem estabelecidos na odontologia. Quero também, depois no final, dar uma especulação, talvez de custos, Vou passar para vocês por quanto que vai estar saindo o valor dessa impressora, dessa nova tecnologia para nós. Vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira coisa é que essa reunião ela foi feita online, então aí foi uma transmissão ao vivo com o CEO da SprintRay. Então a empresa que está trazendo essa novidade é a SprintRay, ela é uma empresa, para quem não conhece, de impressão 3D, um foco muito forte na área de odontologia. Então eles têm soluções há muitos anos, na impressão 3D. Já tem outras impressoras, resinas de impressão, mas talvez essa é uma das revoluções aí da impressão 3D da atualidade. Então, é uma impressora chamada Midas, tá? E para que a gente conseguisse fazer uma impressão de uma resina de altíssima carga, ou seja, consequentemente uma alta densidade, eles precisaram desenvolver um material novo, ou na verdade, um processo de impressão 3D totalmente nova. E vai ser totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, de descer uma mesa de impressão, criar uma camada de luz, subir, depois voltar. Por que isso não daria certo para alta carga? Porque a gente tem altíssima viscosidade. Então, se o material é muito viscoso, toda vez que eu faço a camada, subo, esse material ele demora muito tempo para ele voltar para a posição e cobrir toda a tela novamente para ter uma nova camada. Isso faz com que a impressão ela se torne inviável, vai se tornar muito mais demorado, Então, por isso que eles precisaram desenvolver uma tecnologia nova e isso é meio surreal, a forma como eles tiveram insight. Bom, então, como que vai funcionar? Essa impressão 3D, diferente das outras impressoras que a gente vai colocar uma resina dentro, na verdade ele vem com cápsulas, tipo uma Nespresso, uma cápsula que você vai colocar dentro dessa impressora. Essa cápsula ela já vai ter nela a sua mesa de impressão, o seu watt e ao mesmo tempo um êmbolo de pressão, tudo nessa cápsula. Isso muda muito o jogo porque abre caminhos, abre portas para uma possibilidade de uso de resinas e de outras resinas, outros materiais que provavelmente vão chegar aí em breve. Então, como que ele funciona? A gente tem aqui o êmbolo em vermelho, tá? A resina que está em branco, um material bem viscoso, e aqui em cima, em preto, ele é a mesa de impressão. Então é feita uma força no êmbolo direito, enquanto vai sendo pressionada essa força, a gente tem o deslocamento do líquido da resina para a parte preta, e isso é levantado consequentemente a luz sendo polimerizada nesse lado preto, do êmbolo preto. O que eles mudaram dentro da resina? Então a primeira coisa é que ela tem 380, precisa de um 385 nanômetros de comprimento de onda para polimerização, diferente das resinas que a gente está mais habituado, que é de 405 nanômetros. Isso quer dizer que a gente precisa de um comprimento de luz diferente. Rápido, preciso, a gente vai ver quão rápido é, e eles falam que praticamente a manutenção é zero dessa impressora. Afinal, você tem poucas partes, na verdade é só a tela, só emissor de luz, o resto, watt, mesa de impressão, isso é pelas cápsulas. Então, eles dizem que a gente tem zero manutenção, que é o Zero Upkeep. Então, esse braço na impressora, esse aqui é o Midas, a parte superior dele, a gente tem esse braço que é o que vai empurrar o êmbolo vermelho para baixo. E a parte de baixo, onde é a fonte de luz, a fonte emissora de luz. Uma novidade também é que eles vão lançar para a impressora um CAD novo, então um CAD próprio, especializado da própria SprintRay, que vai usar inteligência artificial. Não quer dizer que a gente precisa trabalhar
de forma fechada, ele vai aceitar também arquivos de outros softwares, ele vai ter um leitor de QR Code em que a gente vai pegar essa cápsula, passar e toda a leitura do que é aquela cápsula, data de validade, qual tipo de material, cor, já tudo programado para ela, tá? E aí sim coloca essa cápsula e aí a gente tem o braço aqui começando a descer, né, ao longo da impressão, empurrando o êmbolo vermelho para baixo, consequentemente empurrando o material viscoso para o outro compartimento, que seria a mesa de impressão. Então, a pressão é exercida de um lado e feita para o outro, e a luz ela vem aqui, ó, nesse ponto do êmbolo preto. E o que eles prometeram ali? O que eles estão dizendo que vai ser possível trabalhar? Coroas, prótese sobre implante, inlays, onlays, laminados, e uma das coisas que talvez mais chame a atenção é a própria prótese sobre implante. Afinal, as resinas que nós temos com carga hoje, elas não têm uma resistência flexural tão boa a ponto de aguentar uma prótese monolítica, por exemplo, sobre um T-base, ou pelo menos no longo prazo, né? A gente consegue ter casos de sucesso, mas ele não é o melhor material para isso. E aqui talvez mude o jogo. E aí, olha que legal, eles ao vivo, eles fizeram uma impressão 3D de uma coroa. Essa impressora demorou menos de 9 minutos para fazer a impressão de um elemento. Chega a assustar. No ao vivo, eles colocaram para funcionar ali, montaram na hora, super simples. Em menos de 9 minutos a gente deu 8 minutos, se eu não me engano, de impressão, saiu uma coroa pronta. Então a coroa aqui presa no êmbolo preto, né, que vai ser a mesa de impressão. Não há necessidade, segundo eles, de mergulhar no álcool isopropílico, apenas borrifando e fazendo uma limpeza manual, consegue-se fazer a limpeza apropriada, segundo a Sprint Ray, e depois a pós-cura, que tem que ser numa câmara de 385 nanômetros, né? Seria o ideal. Bom, quais são as características desse material? Então, a Sprint Ray, eles estão divulgando que ele tem mais 70% de carga cerâmica, então é muita cerâmica, material provavelmente muito viscoso. Eles prometeram 200 MPa de força, até mais do que 200 MPa. A gente vai fazer um comparativo. 15 gigapascal de módulo de elasticidade, passível de usar o NanoFusion, que é uma tecnologia de resinas ali de carga da Sprint Ray, e vai estar disponível, lançado agora no meio do ano na Europa e nos Estados Unidos. Primeira coisa, no Brasil vai chegar quando? A previsão é que ele chegue agora no começo do ano que vem, 2025, no CIOSP. Quem que vai trazer? Provavelmente a Ivoclar, que estão em parceria com o Sprint Ray para trazer o Midas para o Brasil. Então, provavelmente, quem vai representar, vai fazer a distribuição, assistência, provavelmente será a Ivoclar. Nos Estados Unidos, já começando a ser utilizado agora no meio do ano. Bom, vamos fazer um comparativo entre esse material. Eles falaram 200 megapascal. Vamos entender dentro, né, dessa tabela e os materiais que a gente usa, em que posição ele está. Então o PMMA, que é a resina acrílica, vamos pensar ela desde ser prensada, ser termoativada ou quimicamente até as fresadas, a gente tem ali uma resistência flexural de mais ou menos 70, 110, 120 megapascal de resistência flexural. Se a gente olhar as resinas novas com carga cerâmica, em torno de 70 megapascal até 100, 110. Aqui está um pouquinho overestimado aqui, tá? 80 a 120. Resina composta direta também pode variar entre 60 a 100, a não ser as com alta carga cerâmica, que podem chegar um pouco mais que isso. A cerâmica feldispática, então a gente já começando a entrar na cerâmica, 120 a 160 megapascal. E essa resistência que eles estão prometendo com o Midas, com essa resina, é 200 megapascal. É comparável com o de silicato e zircônia? Não, a gente tem o de silicato e a zircônia num patamar acima de resistência flexural, ao mesmo tempo eles são mais friáveis. Essa resina de impressão com carga cerâmica, ela possui um módulo de elasticidade mais próximo da resina composta, ao mesmo tempo com uma resistência maior que a resina feldispática, entre a de silicato e a resina feldispática, ou seja, uma característica de material bastante interessante. Então, a gente tem ele dentro de um grupo de materiais bem específico, talvez uma nova característica de material.
Por que o 385 e o 405 nanômetros? Os estudos eles mostram que a diferença entre o 385 e 405 nanômetros está principalmente na polimerização, na energia necessária para a conversão, né, dessa resina composta, desse compósito, em faixas menores de espessura. O 385 ele funciona melhor do que o 405 nanômetros que estamos acostumados. O 405 nanômetros ele vai funcionar melhor com espessuras maiores de camada que normalmente a gente não trabalha na odontologia. Então a gente está falando aqui que até 100 micras, que normalmente é o máximo que a gente vai trabalhar dentro da odontologia de espessura, o 385 nanômetros ele é mais eficiente na sua conversão. Dentro desse kit, né, ele vem a impressora e também separadamente pode ser comprado a NanoCure. O que é a NanoCure? É o wash and cure deles, mas sem o wash, né? A parte de cura realmente, de pós-cura, de 385 nanômetros de faixa de comprimento de luz para fazer a polimerização desse material. Bom, o que nós sabemos de preço, como que isso vai ser distribuído no Brasil? Então, a Ivocler vai fazer a distribuição. O Midas, ele vai chegar nos Estados Unidos na faixa de $9.900, tá? A cápsula, ela vai sair, cada cápsula, em torno de 25 a 35 dólares, cada cápsula. E o NanoCure, $3.300. Eu perguntei isso na reunião e eles falaram que sim, vai ser compatível com os kits de maquiagem para resina composta, o que torna o trabalho dentro do consultório bem interessante. Então, isso nos leva a crer que, possivelmente, também vai ser compatível com cimentação resinosa e também com reembasamento ou até mesmo reparos com resinas compostas, já utilizadas bastante no consultório. Vamos torcer para chegar no Brasil com preço atraente. Na reunião, eles comentaram que vão tentar ao máximo chegar no Brasil na taxa de conversão, né, no valor real lá em dólar. Vamos torcer para que isso aconteça o mais próximo possível. Se a gente pensar aqui nos Estados Unidos, a gente tem scanners de $12 mil, que aqui para nós chega a uns 60, 70 mil reais, a gente consegue ter talvez um parâmetro de quanto, né, todo esse aparato aqui pode chegar para a gente, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam, né, dessa nova tecnologia? Será que vai fazer sucesso aqui no Brasil? Eu não tenho muita dúvida. Acho que vai ser algo disruptivo, vai nos trazer mais uma opção de material, de indicação. Não acredito que substitua completamente todos os outros materiais, mas sim, ele vai ter uma indicação bastante interessante para a gente trabalhar. Comenta o que você acha. Se você tem alguma informação a mais, deixa aí seu comentário abaixo. Estou sempre respondendo e deixando o meu agradecimento aqui para todos vocês que têm acompanhado rotineiramente os vídeos. Obrigado, pessoal!